Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar divulgando os cursos que a nossa casa oferece. Às terças-feiras, a partir de 19 horas, nós temos o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, a partir de 19 horas. Quinta-feira, nós temos 2 estudos. De 19 às 20 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, e de 20 às 21 horas nós temos o estudo da mediunidade. Aos sábados nós temos mais uma turma do ESD, a partir de 10h30, logo após a nossa reunião pública, que tem início às 9 horas. Então estão todos convidados a estar aqui conosco, participando. Hoje nós temos aqui nossa irmã Daniele Barros, que estará falando sobre Casa Espírita, lugar de aconchego espiritual. A Daniele, ela pertence à Seara Espírita Francisco de Assis. É uma casa espírita que está localizada em Areia Branca. Sábado nós teremos Jane Dias falando sobre a explosão de Pentecostes. E na próxima terça-feira, nossa irmã Enir Neves falando sobre o Verbo de Deus. Lembrando que o tema central do mês de novembro é Ensinos de Jesus. Então, nós vamos fazer a leitura da página, retirada do livro Fonte Viva, lição 174, intitulada Mãos Estendidas. O livro Fonte Viva é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mãos estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos, capítulo 3, versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada, naquele instante, permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias.
mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Graças a Deus. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a tua presença nesta noite entre nós. Envolve-nos com seu abraço amigo, com seu conforto, renovando-nos, Senhor, a nossa esperança, o nosso bom ânimo, que possamos senti-la nos envolvendo, que possamos sentir a sua presença através da paz que nos envolve nesse instante. Que a sua paz chegue também até os lares dos internautas que estão acompanhando conosco essa reunião de hoje. Que chegue também aos lares dos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que eles possam também estar recebendo a sua luz, a sua paz nesse momento. Envolve toda a sua seara de trabalhadores, seus filhos amados, principalmente, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dores, de aflições. Que toda a humanidade nesse instante possa estar recebendo o seu amparo e a sua luz. Pedimos também pela nossa irmã que estará aqui conosco hoje, trazendo os estudos, que ela possa ser envolvida pela espiritualidade amiga e pelo seu benfeitor espiritual. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Daniele para estar aqui conosco. Muito boa noite a todos. É uma alegria poder conversar com vocês nessa casa que eu conheço desde muito criança, né? Muitos passaram por aqui, é uma casa muito antiga, né? Tem mais de um século de fundação e eu estive aqui desde criança acompanhando meus pais, então é uma alegria vir aqui trazer um pouquinho do nosso estudo, né? Daquilo que foi pesquisado sobre o tema, que eu aceitei indiretamente, né? Que houve aceitei o convite de quem foi convidada, né? Foi uma alegria e a minha mãe manda um abraço para todos, né? Lamento não ter podido, mas a gente é uma família bastante unida, então está sempre se apoiando. Então é dupla alegria estar aqui com vocês. E quando eu vi o tema, eu fiquei um pouco intrigada, né? Assim, o que será, né? O que eu vou falar sobre o aconchego espiritual da casa espírita? Não conhecia essa expressão, né? Fui procurar livros, fui procurar alguma bibliografia que falasse sobre o aconchego espiritual e não encontrei essa expressão propriamente cunhada. Então, fui pesquisando e falei, então a gente vai ter que descobrir o que representa o aconchego espiritual, porque a palavra aconchego é um termo bastante comum do nosso cotidiano, é um termo corriqueiro, do uso para nós, mas aqui ele ganha um outro sentido, que é do aconchego espiritual na casa espírita, que é um local público. E a gente, quando fala em aconchego, pensa mais o quê? No espaço privado, dos nossos lares, do convívio com a família ou com pessoas próximas. Logo daí já me pareceu que pode ser apropriado o uso da expressão, porque a casa espírita, em grande medida, é uma extensão das nossas casas. É onde nós compartilhamos o espaço também com familiares, da nossa família material e também das famílias espirituais das quais nós fazemos parte, né? E da própria família universal, uma vez que somos todos filhos de um único Criador.
Mas aí eu quis pensar, bom, se o grupo, né, Humildade e Caridade, o grupo de estudos de Humildade e Caridade, quer esse tema, então nós precisamos, afirma que a casa espírita é um lugar de aconchego espiritual. Eu pensei, então vamos tentar comprovar através da literatura espírita, buscando subsídios, buscando informações que nos deem mostra de como e por que a casa espírita é este lugar de aconchego espiritual. Até porque nós que já estamos na casa espírita, nós que somos trabalhadores, né? Nós que, como eu, estão desde crianças na casa espírita, em uma, em outra, passando por várias instituições, né? Embora mantendo as minhas raízes sempre na mesma casa, mas conhecendo muitas outras, então a gente experimenta esse aconchego e não tem dúvidas quanto a isso. Mas e como é aconchegar aqueles que chegam à casa espírita e que não são trabalhadores, que não são ainda pertencentes ao grupo da casa? Então, fui procurar na literatura a respeito da importância do papel da casa espírita para ver se encontrava alguma coisa que falasse de aconchego. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso. Então, o que eu separei para nós? Se você puder, Antônia, colocar no primeiro slide. Se ficar ruim, tudo bem, a gente tem aqui as anotações, mas eu trouxe mais a título de que vocês possam observar e acompanhar, porque eu gosto de leituras bem curtas, certo? Você tirou? Vai aparecer? Bom, você vai vendo. Eu separei para nós, fique à vontade, não precisa se preocupar. Como eu trouxe os livros, né? Como assim, maneira de divulgar também essas obras que são bem interessantes, eu gostaria de mostrar primeiro essa. Aqui, esse eu não tinha em casa para trazer, né, o livro físico, peguei ele em PDF, e aí nós destacamos aqui desta obra, Diálogo com os Dirigentes Expositores Espíritas, a afirmação de que o Centro Espírita é a célula máter da nova sociedade. Só aqui já daria um estudo, né, de umas 2 horas falando sobre essa nova sociedade. Por quê? Nós sabemos que estamos hoje num mundo que sofre profundas transformações. Um período de mudanças, embora toda a história da humanidade seja uma história de mudanças, mas nós nos encontramos num momento bastante atípico, em que a mudança se torna mais radical, com consequências quase vertiginosas. Progresso material, o progresso espiritual não tão acelerado quanto o material, né? Muitas contradições ainda das velhas formas de existência, do materialismo já muito confrontado com as vertentes espiritualistas e o espiritismo. Então, nós temos aí essa afirmação que eu acho muito importante, da casa espírita, do centro espírita, como essa célula-mãe, essa célula que vai dar origem, que vai trabalhar para a produção desta nova sociedade, e transforma-se para isso numa escola. Adoro essas comparações de casa espírita com escola, né? A gente que vive na escola, sempre adorou estudar e que depois foi para a escola trabalhar, adora isso. Mas, assim, a gente está sempre na escola, do trabalho para a casa espírita, a gente não sai da escola, não tem direito a sair da escola, né? Então, pode passar para o segundo. Aí deixa aqui, que é o livro A Dimensão da Fala e a Palestra Espírita, do nosso companheiro Valdeir Bezerra. Aí eu destaquei essa pequena citação aqui, onde ele nos fala que uma coisa importante que eu gostaria de destacar, que a Casa Espírita, também como uma escola, olha aí, é referência, tá? Essa situação. Se a Casa Espírita é um lugar de aconchego e toda a literatura compara a escola, logo a escola também é um lugar de aconchego, né? Sendo que a Casa Espírita é do aconchego espiritual, que é esse
que buscamos neste espaço. Por quê? É um espaço cujo programa tem no seu bojo a intenção de esclarecer e consolar. Então, eu gosto que nesse livro o texto trabalha, e ao longo de todo o livro o autor vai trabalhar com essa perspectiva, do esclarecer e consolar, que são duas faces de uma mesma moeda a ser trabalhadas na casa espírita. Esse é o papel fundamental, esclarecer e consolar, porque um e outro são faces distintas de uma mesma ação, que visa o quê? O progresso espiritual, a produção da reforma íntima nos nossos corações, que foi o que Jesus nos trouxe. E nós, na casa espírita, reproduzimos aquilo que o Cristo nos trouxe. A consolação e o esclarecimento, porque caminham juntos. Não há consolação sem esclarecimento, e nem esclarecimento sem consolação, do ponto de vista da doutrina espírita. Pode passar, por favor. E aí, seguindo nessa análise, me fez trazer a lembrança, porque fala de esclarecer e consolar. E quem foi que nos prometeu um consolador? Jesus, né? Aí eu fui lá no Evangelho de Marcos, e aí temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem que é uma das que eu mais gosto de todo o Evangelho, uma das minhas preferidas, que como vocês podem ver é toda marcada, é todo cheio, porque essa é uma das especiais, que vale a pena a gente sempre ler, reler, trazer sempre no coração. E aí, essa eu gostaria de ler na íntegra, se vocês me permitirem. No Evangelho de João nós temos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então, eu gosto muito dessa passagem, sinto-me consolada com a promessa do Cristo, sinto nas suas palavras a potência, o vigor dessa promessa que Jesus nos faz, ele que já fora o Consolador, o grande Consolador. E aí a gente vê nisso que a infinita misericórdia do Pai que nos mandou Jesus, né? Que nos confiou o seu Filho para que trouxesse a sua mensagem, os seus ensinamentos, e ainda nos trouxe, anunciou que mandaria um outro Consolador, que viria depois. Então, esse outro Consolador viria e então ficaria conosco para sempre. Tanto que a gente vê até uma mudança no texto, as ações começam a ser colocadas no futuro. Então, ali Jesus está anunciando um futuro indefinido, em que o Consolador estará conosco. E que Consolador é esse? O Espírito de verdade, que nós conhecemos através da obra de Kardec, que nós conhecemos no Livro dos Espíritos, que é tão próximo a nós, aos nossos estudos, às nossas vivências, e que nos esclarece sobre as verdades espirituais, nos esclarece e nos consola, porque nos mostra o quê? A causa dos nossos sofrimentos, a nossa destinação futura, nos mostra que a morte não existe, que ela é só uma mudança de estado, uma mudança de fase, e isso é de grande consolação para as almas, para aqueles que sofrem pelas enfermidades, pela perda dos seus entes queridos. Então, quanta consolação a gente encontra na doutrina espírita. Quanta consolação a gente encontra nas mensagens do Cristo, traduzidas e revistas e reeditadas, né, de forma mais atual pela doutrina. E aí, onde as pessoas têm contato com essa doutrina maravilhosa, com esse novo Consolador? Na casa espírita.
Então, essa consolação trazida pela doutrina, ela está na casa espírita muito forte, porque é aqui que ela nos proporciona a vivência com nossos pares, outros espíritas, almas afins ou não, mas que se tornam afins pela convivência, que mais à frente a gente vai falar sobre isso. Numa das citações que eu trouxe, o autor fala que na casa espírita a gente cria laços fortes de amizade. É verdade. Mas será que na casa espírita nós só temos laços de amizade? Nem sempre. Porque aqui nós reencontramos espíritos. Nós não encontramos, não conhecemos aqui. Na maioria das vezes nós nos reencontramos aqui de outras épocas e, nos reencontrando aqui, quem garante que somos todos afetos do passado? Não há regra para isso. Então, é possível que muitos desafetos também se encontrem na casa espírita, mas dentro dessa aura consoladora, esclarecedora e fraterna, que nos possibilita transformar os desafetos antigos em amizades, em novos afetos, que tendem a perdurar, que tendem a se prolongar, dada o vigor das palavras e dos ensinamentos do Cristo. Porque aqui nós temos uma intencionalidade. Nós não somos amigos só porque gostamos uns dos outros. Nós somos amigos porque queremos fortalecer os nossos vínculos. Aqui, como amigos, os nossos vínculos fraternais com outros irmãos trabalhadores, aqueles que chegam à casa. Então, há uma intencionalidade muito forte nessa transformação que nos liga, que cria vínculos positivos e que refaz vínculos antigos, que podem ser das naturezas mais variadas. Então, seguindo adiante, puder passar o próximo, eu destaquei aqui de uma outra obra, de um irmão conhecido nosso aqui de Nova Iguaçu. Deixa eu ver se eu estou... antes disso... eu não trouxe o Livro dos Espíritos. Gente, desculpa, mas o meu Livro dos Espíritos é parece a Bíblia de Gutenberg, né? Porque eu já estou míope, então não é um livrinho fácil de trazer. Se eu deixei, trouxe só citação. Por quê? No Livro dos Espíritos também nós encontramos referência à casa espírita, né? Aqui nos fala que é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Por quê? Porque a casa espírita, aqui se referindo ao espiritismo de modo geral, mas a casa espírita é o quê? É a materialização, é o espaço de convívio desta doutrina, que a gente vai ver é o ponto de convergência das práticas espíritas. Então, o espiritismo e, por extensão, a casa espírita, é esse ponto de apoio, uma luz que nos guia, que nos ensina a suportar as provas com paciência. Olha aí o ensina, se nos ensina é uma escola, de novo. Então, a gente tem que pensar sempre na casa espírita como esse lugar de escola, de ensino. Mas será que é aquele lugar aquela escola onde a gente vem, aprende alguma coisa, faz uma prova, passou e acabou? Como é na escola que a gente conhece lá fora? O modelo é outro. Aqui a gente aprende para a eternidade, a gente não aprende para uma prova apenas. O que a gente aprende aqui, a gente vive, convive e leva para a eternidade. E a natureza é muito mais afetiva, muito mais humana. Aqui nós não temos vínculos empregatícios, o nosso vínculo é de amor, de dedicação, de servidão à causa do Cristo, e não a relação profissional, a relação hierárquica, como a gente tem na escola lá de fora. Então, aqui vamos dizer que é uma escola muito melhor, né? Muito melhorada. O próximo. Aí sim, trouxe esse livrinho aqui pequenininho, não só tamanho, né? Porque é bastante interessante, de muito conteúdo, onde o nosso irmão César Said, também, falando sobre a casa espírita, nos fala o seguinte: o centro espírita facilita-nos esse processo. Aí aqui é um parágrafo que já é continuidade de outro, que fala do processo de reforma íntima, que ele havia começado a falar no parágrafo anterior. Na medida em que se constitui um campo propício para esse exercício de convivência fraterna. Que lugar melhor para convivermos fraternamente que na casa espírita, né? Talvez aqui até
grandes desafetos têm a oportunidade de conviver de forma amistosa, de forma próxima, como na nossa família. A gente sabe que a família também é um laboratório para a reforma íntima, para a transformação das relações entre os espíritos. Então, muitas vezes, ódios profundos, desafetos do passado, são colocados no mesmo lar. Muitas vezes a gente recebe no nosso próprio ventre, a gente se transforma num lar para receber um espírito que outrora foram um grande inimigo, um grande desafeto do passado. E a gente se torna a casa daquele espírito que foi um desafeto do passado, cuida daquele espírito depois que nasce e dá todas as condições de vida, e a gente se transforma e transforma aquela convivência, ressignifica as relações através do vínculo familiar, certo? É uma ótima experiência de transformar a nossa história, passando de uma fase menos amistosa, menos amigável a outra. A casa espírita não é diferente. É esse espaço onde a gente convive, onde a gente gosta de estar com as pessoas, onde a gente vem para trabalhar, para se dedicar, para trabalhar para os outros que vêm de fora e também para receber. Porque a gente é trabalhador na casa espírita só no crachá, mas a gente também está aqui aprendendo, né? Então a gente é professor lá fora. A gente vem aqui na frente falar de doutrina porque estudou um pouquinho. Mas, na verdade, a gente vem aqui para receber a oportunidade de trabalhar. Então, a gente está aprendendo também. Não é escola para os outros. O professor é Jesus. Nós não somos professores, somos interlocutores. Vamos dizer que, no máximo, somos ajudantes, sabe? Aquele aluno bonzinho que quer tirar boa nota e vira o ajudante do professor. Somos nós, trabalhadores da casa espírita, né? A gente está tentando agilizar o nosso processo através da oportunidade que nos foi dada onde? Na casa espírita, através da doutrina espírita. É claro, nem sempre o nosso contato com o espiritismo é através da casa. A gente pode, em qualquer livraria ou biblioteca, encontrar obras espíritas, mas muitas vezes o contato se faz pela casa espírita, pelo contato com o vizinho, com o amigo, através da placa que a gente vê lá na frente, passa. Quanta gente, né? Vem, bate na casa espírita. O que é aí? O que funciona aí? Como é que é? Porque ouviu falar, né? Então, assim, é uma curiosidade que muitas vezes é movida pelo quê? Pelo sofrimento, pelo desespero, pelo medo, medo do futuro, medo do desconhecido, pelas enfermidades, pelas coisas, pelos grandes fantasmas, vamos dizer, não usando no sentido literal, né? Mas daquilo que assombra a nossa existência, os grandes temores do espírito encarnado. Então, a casa espírita é esse lugar de convivência fraterna, convivência fraternal, onde a gente pode exercitar essa oportunidade de ser mais gentil, de ser... E é tão fácil, né, gente? É tão bom a gente estar aqui. É um laboratório para a gente aprender a ser fraterno de uma forma que às vezes a gente não é lá fora, porque lá as relações são diferentes, né? Então, se a gente chega num outro espaço que não é a casa espírita, a gente não se comporta da mesma forma, porque todos não se veem da mesma forma e não tem esse elo que é a fraternidade produzida pelo conhecimento da doutrina. Mas é uma boa experiência, onde a gente vive uma experiência que pode levar para outros espaços e se tornar, assim, exemplos, né? A gente pode levar essa amistosidade, essa fraternidade, esse carinho com que a gente se trata, que é bom, que é fácil, que é espontâneo na casa espírita, né? Essa convivência fraterna. Um bom laboratório, né? Ou para outros que gostam muito de exercícios, de atividade, vamos pensar assim, um lugar onde a gente exercita para levar, né? Para aprender e levar lá para fora. Onde criamos laços de verdadeira amizade, aquilo que a gente estava falando, dos laços que se criam e de outros que se recriam de formas diferentes, né? Se ressignificam, se refazem. Por favor. E aí, Herculano Pires. Eu adoro Herculano Pires, tá, gente? Aí toda vez que tem um estudo que eu posso colocar Herculano Pires, aí eu trouxe aqui, muito oportuno, ele falando sobre o centro espírita.
Então, vamos ver o que ele fala. Vamos procurar, fui procurar ali metade do livro procurando o aconchego espiritual. Não achei, mas achei muita coisa boa. E aí, Herculano Pires nos fala que o centro espírita é um centro de serviços ao próximo. Vamos lembrar do mandamento maior: amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, a nossa relação com o próximo é fundamental para a nossa relação com o Criador, para aquilo que nós buscamos, que é a reforma íntima. Então, os serviços ao próximo encontram na Casa Espírita um local privilegiado, onde nós trabalhamos pelo próximo e também somos o próximo, aqueles que recebem de outros que vieram antes, que deixaram para nós o legado da Casa Espírita, como Humildade e Caridade, mais de 100 anos funcionando, como a Seara Espírita Francisco de Assis, quase 70 anos. Quantos trabalharam para que essas instituições estivessem hoje de pé e nós pudéssemos chegar a elas? Então, na Casa Espírita, nós servimos e somos servidos. Nós somos o próximo e trabalhamos pelos próximos que virão. Então, pode passar, por favor. Ainda sobre Herculano Pires, eu gostei muito dessa citação, onde ele dá um panorama de tudo que acontece na Casa Espírita. Isso eu gostei bastante. E aí também gostaria de compartilhar com vocês. Ele nos afirma que o centro espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Ou seja, tudo que a gente conhece através da doutrina espírita, a gente vivencia nesse espaço privilegiado que é a Casa Espírita. É esse ponto de convergência para onde vêm todas as práticas doutrinárias ligadas à doutrina. Aí ele começa a explicar, ó. Nele iniciam-se os neófitos, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se a assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. Deixa eu ver se eu botei toda a citação. Então, eu gosto porque aqui ele mostra como, se a gente fosse analisar item por item, tudo isso aqui, a gente tem aqui resumida praticamente toda a doutrina. Todos os principais fundamentos e pilares da doutrina espírita estão aqui relatados, ou seja, tudo que a gente estuda em doutrina acontece dentro da Casa Espírita. É um espaço realmente muito privilegiado e muito maior do que os nossos olhos podem ver. Né? Cada Casa Espírita é muito maior que o prédio que nós vemos, né? Onde uma infinidade de irmãos nos acompanham e aqui ficam e aqui trabalham para que a instituição materialmente possa existir. Muitos companheiros espirituais trabalharam e continuam trabalhando nessas instituições. Então, o aconchego e o acolhimento da Casa Espírita não são só de ordem material, porque se a casa é espiritualmente muito maior, se a população espiritual é muito maior, pensemos na complexidade, na grandeza dos trabalhos espirituais que cada casa espírita realiza, onde o acolhimento é infinitamente maior, dada a superioridade espiritual dos trabalhadores desencarnados que tomam conta das casas, que dirigem essas instituições, como a quantidade de sofredores que batem à porta. Se materialmente, se irmãos encarnados recorrem à casa, e não são poucos, atrás de um socorro, seja um socorro material, movidos pela fome, pelo cansaço, pela doença, ou mesmo pelo desespero, pela curiosidade, imaginemos a quantidade de irmãos espirituais que procuram a casa. E muito maior. Então, a dimensão, às vezes, nós não podemos alcançar, até porque a nossa mediunidade não
alcança tudo isso. Mas as mensagens que os benfeitores nos trazem nas reuniões espirituais nos mostram isso e fazem a gente pensar na importância da casa espírita, que é só a pontinha do iceberg, o que a gente está vendo aqui, né? É só a pontinha de um iceberg muito maior, porque assim como a população de sofredores desencarnados é muito maior que a dos encarnados, também a de trabalhadores do Cristo é. Então, a gente tem um trabalho de grandes proporções, do qual a gente vê uma pequena parte na casa espírita. E somos pequenos trabalhadores ainda, porém importantes, porém engrenagens. Às vezes a gente sabe que uma máquina muito grande, muito importante, pode dar defeito pela falta de uma pequena engrenagem. Ela não é só formada de grandes peças, de grandes equipamentos. Pequenas engrenagens fazem toda a diferença. E eu me vejo e vejo a nós encarnados como essas engrenagens pequenas, mas importantes. E que, quem sabe, possamos no futuro até ser promovidos a funções maiores, né? Dado o nosso investimento espiritual, na nossa reforma íntima, na nossa dedicação ao trabalho do Cristo. Então, esse é o papel da casa espírita, essa convergência dos interesses do Cristo, interesses da Boa Nova, do Evangelho, que são a promoção da consolação, do esclarecimento, da felicidade, certo? Então, a casa espírita vai ser esse lugar maravilhoso, onde, por essas citações que eu trouxe para vocês entendem o quanto esse papel é importante, o quanto se confirma essa afirmação de que a casa espírita é sim um lugar de aconchego espiritual e até material também. Essa convivência amistosa, essa preocupação com o próximo, essa disponibilidade que a gente traz para a casa espírita para servir os que chegam, aqueles que visitam a casa espírita, né, sobretudo nas reuniões públicas, que é essa janela da casa, né, para o contato com o público, essa disponibilidade que a gente tem na casa espírita para os nossos amigos e companheiros, trabalhadores, para auxiliar, para socorrer, a disponibilidade que a gente tem aqui para os companheiros espirituais, através das reuniões mediúnicas, das práticas mediúnicas, onde a casa espírita é também um lugar privilegiado, né, para o trabalho espiritual, para o trabalho mediúnico. Então, pode passar? Eu acho que ainda tem mais um. Essa é legal também, eu não tinha. Tem aqui, ó, do nosso companheiro Celso Martins. Manual do Expositor e do Dirigente Espírita, né? Ele resume bem aqui, até de forma bem humorada, que lendo o capítulo todo a gente vê que é engraçada a maneira como ele fala da casa espírita, e ele define o centro espírita como sendo, ao mesmo tempo, uma casa de oração, hospital, pronto-socorro, uma escola e uma oficina de trabalho. Então, nós, como tarefeiros espíritas, nós desempenhamos todas essas funções ao mesmo tempo e que também viemos aqui receber. Né? Também viemos aqui receber na escola, no pronto-socorro, na oficina de trabalho. Então, a gente dá e recebe, a gente troca efetivamente. Né? Troca de papéis, porque um dia a gente está bem, a gente pode auxiliar, a gente pode servir, no outro a gente não pode, a gente precisa receber. Quantos de nós chegam à casa espírita, por vezes chegaram, alguns há muito tempo, outros menos, como aquele irmão que a gente olha e vê, aquele irmãozinho sofredor que está precisando de um apoio, de uma ajuda. Muitos de nós, ou de conhecidos nossos, chegaram à casa espírita assim, e hoje são trabalhadores valorosos, né? Estão à frente dos trabalhos, dirigem, são médiuns, são servidores do Cristo, mas muitos chegaram, né? Cansados, desanimados, fatigados, numa reunião pública, sem saber o que esperar, às vezes movidos pelo desespero, pela solidão, pelas dúvidas. Muitos chegam curiosos à casa espírita. Tem gente que chega à casa espírita até achando que pode vir aqui para ver espírito, né?
Para conversar com o espírito, achando que uma casa espírita, de repente, vai ter alguns. Será que eu consigo falar com a minha mãe, com meu marido, que faleceu? Né? Tem todo tipo de gente chegando à casa espírita. A gente não vai ter isso para oferecer, né? Vai ter espírito materializado, mesas girantes, mas a gente tem um esclarecimento a respeito dessas coisas. E às vezes o irmão chegou com essas motivações que parecem fúteis para nós que já estamos há mais tempo, mas ele vai se tornar um companheiro valoroso. Mas ele só vai conseguir sair dessa condição se ele for bem acolhido, bem recebido, bem aconchegado, né? Se ele receber esse aconchego, que é o pé da letra, o quê? Amparo, apoio, não só material, mas também afetivo. Então, aconchego é isso, tratar de forma carinhosa, amistosa, atendendo às necessidades daquele que chega. E a gente sabe que esse é o papel da casa espírita, e a gente não sabe só na teoria, porque viu num desses livros legais aqui. A gente sabe da nossa prática, da nossa vivência, porque a gente foi recebido assim um dia na casa espírita e assim se disponibiliza a se dedicar a receber aqueles que chegam depois. Deixa eu ver se tem mais algum slide depois desse. Aí. Para mim, a síntese do que é o aconchego espiritual, né? Jesus e os seus ensinamentos, a revelação do cristianismo, trazidas para nós através de que instrumento? A doutrina, as obras básicas, né? E todas as obras que depois vieram a dar continuidade, né? Dar profundidade a essa doutrina maravilhosa, que a gente sabe que não termina nas obras básicas, pelo contrário, só começou, mas que é a base fundamental da nossa doutrina. E para encerrar, se você puder passar o último, eu gosto muito desse versículo, né? Em que Jesus deixara por mensagem que os seus discípulos, espero poder, né, chamar-me discípula, e acho que todos nós aqui somos discípulos, não sei se seríamos naquela época discípulos do Cristo, mas hoje, né, ocupamos-nos com essa dedicação, com esse sentimento de seguir. Talvez na época nós estivéssemos ocupados com coisas menos importantes, por isso nós somos os trabalhadores da última hora, os discípulos da última hora, né? Mas seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Então, nós aqui como discípulos do Cristo, como seus seguidores, estudiosos, admiradores, enfim, fãs na linguagem mais atual, qual é a nossa missão? Qual é o legado do Cristo para nós? Qual é a nossa identidade? Como nós vamos nos identificar como cristãos? Não é pelo livro que a gente carrega, pela função na casa espírita. A gente vai ser identificado como um discípulo do Cristo pelo amor que tivermos, por amarmos ao próximo, amarmos a nós, entre nós, companheiros, trabalhadores da seara do Cristo. Isso que eu gostaria de trazer para vocês e termino aqui. Um abraço a todos, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Nós agradecemos a presença da Daniele, muito obrigada. Sinta-se abraçada por todos nós. Com certeza foi um momento muito aconchegante. Me senti abraçada pelas suas palavras. Muito obrigada. Leve nosso abraço para a sua casa, Espírito, tá? Então, nós agradecemos também a presença de todos vocês. Estamos finalizando o primeiro momento da nossa reunião, vamos iniciar o momento do passe. Quem sentir necessidade, que possamos permanecer aqui no nosso salão, reflexivos, em silêncio, refletindo sobre tudo que a Daniele nos trouxe na noite de hoje. Então, vamos fechar novamente nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, por tudo que aqui recebemos, Senhor, na noite de hoje. Acompanhe a nossa irmã Daniele até o seu lar, que ela possa levar, como eu mesma disse, o nosso abraço, o nosso carinho. Agradecemos
por esses momentos, pelo estudo que ela nos trouxe nessa noite. Que todos possamos voltar para as nossas casas melhor do que aqui chegamos, levando essa paz, esse agradecimento por tudo que aqui recebemos na noite de hoje. Abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nossos irmãos que estão acompanhando a reunião desta noite também possam estar sentindo as suas vibrações, Senhor. Que possamos nos sentir mais fortalecidos, mais amparados, mais aconchegados. Obrigada, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.